A gente conversa agora com o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Ministro, boa noite, bem-vindo ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem? Ouço bem, Mona Lisa, boa noite. Muito obrigada, ministro. Renata Agostini, que fez todo o empenho aí pela entrevista, minha querida, honras da casa, por favor, comece essa entrevista. Renata. Obrigada, Mona. Ministro, bem-vindo. Bem, assunto do dia, claro. A gente teve, no primeiro momento, uma reação do governo de olhar para as acusações ali da Covaxin e dizer que não tinha nada para olhar ali. A gente viu toda a fala do ministro Onyx Lorenzoni. Depois, a coisa mudou um pouco de figura. A CGU mesmo abriu ali uma investigação específica. Houve pedido, então, do ministro Anderson Torres ontem para que a PF instaurasse o inquérito que aconteceu hoje. Por fim, a gente teve matéria da Folha de São Paulo e também da Cruzoé, nos dois casos, relatos de cobrança de propina. A situação mudou, ministro? A gente está agora diante de algo mais grave a ser olhado? Não se vincula a isso. Eu acho que é um grande equívoco que está sendo difundido. Bem, a reação do ministro Onyx é vinculada diretamente ao fato da imprensa vincular essa fraude ao presidente, como se fosse um esquema de fraude do governo, né? Então, eu acho que, naquele momento, o ministro estava rechaçando esse tipo de acusação, né? Esse é o primeiro ponto. A partir daí, nós passamos a ouvir os depoimentos. Quem acompanhou o depoimento do rapaz, ele tentou explicar, já perguntei para vários repórteres, várias pessoas da imprensa qual é a fraude, ninguém consegue explicar. Ele disse que existia uma pressão muito grande em cima dele, esse era um ponto. E segundo, que um amigo dele, de nome Rodrigo, pelo que me recordo, havia dito a ele que alguém estava levando dinheiro por fora, né? Mas esse alguém, os caras, como ele disse, não são especificados. Então, quando teve essa manifestação de que alguém estava levando, abriu-se uma investigação preliminar para apurar os fatos. Ou seja, quais são os fatos? Alguém estaria levando dinheiro por fora. Então, se alguém está levando dinheiro por fora, cabe à CGU, cabe à Polícia Federal abrir um procedimento. Então, esse foi o motivo que nos levou a abrir esse procedimento. Sim, ministro, todas as vezes em que alguma liderança que está sendo investigada diz que é responsabilidade da imprensa, nos causa até uma certa estranheza, porque a imprensa apenas repassa para a população os fatos que estão sendo divulgados, né? Ou numa entrevista ou numa apuração. No caso específico aí da questão das vacinas, tem inclusive reações diferentes do governo, por exemplo, no timing, né? Agora, em relação a essa última denúncia da Folha de São Paulo, o funcionário foi exonerado e o ministro da Saúde disse que foi por cautela. Mas vamos lá, em relação a todas essas respostas que, como eu disse agora há pouco, precisam ser dadas para a população brasileira, porque, afinal de contas, a população elegeu Jair Bolsonaro e o governo Bolsonaro com a bandeira da não corrupção. Qual que é o timing que o senhor acha para toda essa apuração que precisa ser dada, sem nenhum atropelo, obviamente, né, para que a apuração seja feita corretamente? Tanto as denúncias dos irmãos Miranda, quanto essas que estão surgindo, mas todas que têm a ver com as vacinas. Então, vamos lá. Corrigindo, eu não falei que foi a imprensa, eu estou falando que... Não estou botando a culpa na imprensa, estou falando que parte da imprensa disse, e você pode procurar que você vai encontrar, específico, não tratando da possível fraude, dizendo que essa fraude era com vinculação ao presidente. Eu estou falando que foi isso que o ministro tentou responder, não estou colocando na imprensa uma culpa. A imprensa faz a parte dela, de querer divulgar, e nós não estamos colocando isso em dúvida. O que eu estou deixando aqui claro é o seguinte, vamos analisar caso a caso. Sim. E você vai ver que o comportamento dos órgãos de controle eles foram bastante coerentes nos dois casos. No primeiro caso, nós tivemos as notícias, uma notícia muito mal explicada. Nós imediatamente solicitamos o processo e iniciamos uma investigação. Então, vamos lá explicar como é que a gente se pronunciou no caso da Covaxin. Tá? Ali nós temos dois tipos de fraude que podem acontecer. Uma fraude processual, né? Quando você analisa um processo, você descobre que o processo está mal instruído, com descumprimento de normas. Esse é um tipo de verificação. E nós temos um outro tipo de fraude que ele não cai dentro dessa verificação,
que é um possível pagamento de propina para um agente isolado, para que esse agente possa, por exemplo, agilizar um processo ou tomar alguma medida que não fique registrada no âmbito do processo como uma irregularidade. Então, nós abrimos dois trabalhos específicos. Uma auditoria específica nos contratos e uma auditoria específica no processo de importação. Além disso, abrimos uma investigação sobre os fatos, que envolve pagamento de propina, que não vai estar dentro do contrato, por óbvio. Preliminarmente, eu tive uma reunião hoje com a equipe e a equipe já me adiantou que processualmente não existe irregularidade nenhuma no processo de contratação. O relatório ainda não acabou e eu não posso me manifestar definitivamente, mas o retorno que eu recebi da equipe sobre essa parte da verificação processual é que não existe nada de errado no processo. Em relação à importação, nós tivemos no dia 18 de março o recebimento de uma invoice e essa invoice ela é um documento, uma fatura emitida por uma empresa para a área de importação do Ministério. Bem, essa área detectou 3 problemas nessa invoice. O primeiro problema é que nós tínhamos um número de vacinas inferior ao valor que deveria. Em vez de 3 milhões de vacinas, existiam 300 mil frascos. Mas a cobrança era em cima de 3 milhões de doses. Então, existiu aí uma desconfiança de um sobrepreço de 1000%, que foi o que foi muito divulgado na imprensa no primeiro dia. O segundo ponto que existia era que o nome da empresa que receberia o dinheiro não era o nome nem da Bharat Biotech, nem da Precisa, que é a empresa que representa ela no Brasil. Esse era o segundo ponto. E o terceiro ponto, se não me engano, era, só para recordar aqui, o pagamento antecipado, que era um ponto importante. Então, esses problemas no dia 18 foi uma quinta-feira, né? Aconteceu 19, que era sexta, e essas conversas entre empresa, entre a área de importação e os órgãos internos do Ministério da Saúde, entre a área de importação e a empresa, foram tendo e foram se corrigindo esses problemas até o dia 23, 24 de março. Então, verificou-se que eram 300 mil frascos e cada frasco eram 10 doses. Então, chegou-se às 3 milhões de doses. Resolveu o primeiro problema. Isso já não tinha mais superfaturamento, era o valor exato a ser contratado. Em relação ao pagamento antecipado, também se pediu para se corrigir, né? E em relação ao nome da outra empresa, se explicou que essa empresa faz parte do grupo, né? Ela que operacionaliza. Então, se resolveram os problemas que eram as suspeitas. E lembre-se que esse problema foi detectado pelos controles internos do Ministério. Não foi detectado por ninguém. O servidor, ele faz parte, ele é a primeira linha de defesa do sistema de defesa do governo. O governo tem 3 linhas de defesa. A primeira linha de defesa é o servidor na ponta. O servidor identificou os problemas, o servidor corrigiu e o acompanhamento do processo com os e-mails trocados internamente dão conta de que a empresa foi informada e ela corrigiu os dados. Ministro, então, por uma verificação interna do governo, nós conseguimos detectar o problema. Nesse meio tempo, o servidor levou isso ao presidente. O presidente de posse informou o Pazuello falou com o Elcio, e o Elcio praticamente deve ter visto, não conversei com ele, o que nós estamos vendo na nossa auditoria. Processualmente não existe problema, nem no processo de contratação, nem no processo de importação. Bem, fora isso, nós abrimos mais uma investigação, que ela trata da apuração dos fatos que podem envolver propina e que não estão no processo. Então, com base na Covaxin, o nosso trabalho é esse e por isso que nós levamos um tempo para abrir, até para ter certeza do que o servidor tinha para falar. Agora o servidor vai poder ser ouvido e explicar o porquê das desconfianças e o que ele ouviu, ministro, sobre esse pagamento de propina. Permita-me esclarecer e insistir um pouco. No caso dessas novas denúncias, a gente está falando de uma oferta da Davat, um vendedor de vacina que disse que recebeu oferta de propina para negociar vacina da AstraZeneca. A AGU também vai investigar esse caso? A CGU, né? A CGU, perdão. Então vamos lá. Terminei com a Covaxin, vamos para a Davat agora. A Davat foi uma denúncia surgida ontem à noite, nós abrimos uma investigação preliminar hoje pela manhã, né? Então, hoje mesmo eu já recebi os processos. Então, a denúncia que é tratada no jornal, do que eu li na imprensa, trata-se de um encontro ocorrido no dia 25 de fevereiro, se não me engano,
num restaurante em Brasília, em que um representante do Ministério, que é o diretor de logística, havia se encontrado, acompanhado de outro servidor do órgão, com um tal de Luiz Paulo Meneghetti, que é um ex-cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, que se diz representante dessa empresa da VAT. Nós varremos hoje internamente todo o sistema do Ministério da Saúde e encontramos um processo de uma proposta de 300 milhões de doses dessa da VAT, mas não representada por esse Luiz Carlos Dominguete, e sim representada por um advogado de nome Júlio Caron. Esse advogado fez uma proposta de 300 milhões de doses para o Ministério no dia 9 de março de 2021. No dia 18 de março de 2021, esse processo foi tramitado para a Secretaria de Vigilância e Saúde, que é responsável pelas contratações, e no dia 28 de abril de 2021, a Secretaria de Vigilância e Saúde tramitou o seguinte documento, eu vou ler aqui o que eles escreveram. A oferta não é procedente, uma vez que a própria AstraZeneca informa que apenas realiza a negociação de ofertas de vacina diretamente com os governos. E o governo encerrou, nesse momento, a verificação. Bem, o nome desse Luiz Carlos Meneghetti não consta, Luiz Paulo, perdão, Meneghetti, não consta dessa proposta que eu estou dizendo aqui para vocês. Então, nós temos que verificar agora os e-mails trocados pelo servidor Roberto Dias, que foi o que a princípio se reuniu com ele, nós não temos a confirmação. Agora, nós verificamos que no dia 26 de março de 2021, às 13 horas e 39 minutos, esse Luiz Paulo Meneghetti esteve no Ministério da Saúde. Não sei ainda com quem ele se reuniu, mas ele esteve e consta no processo de entrada do Ministério. Bem, nesse caso, nós temos um problema que aí é um pouco mais complicado. Nós temos isso é bom ficar aqui bem frisado. Nós temos uma empresa, né, que não é autorizada a contratar vacinas da AstraZeneca. E temos uma pessoa que não é autorizada, a empresa que não negocia o produto, a representar a empresa. Né? Então, assim, nem o tal do Luiz Carlos Dominguete representa a empresa, nem a empresa tem autorização para representar a AstraZeneca. Mas mesmo assim, ele acertou no restaurante uma propina com o servidor Roberto Dias. O que eu deixo claro aqui é que o Roberto Dias sozinho também ele não consegue adquirir. Qualquer demanda de compra de vacina obrigatoriamente tem que sair da Secretaria Finalística, da Secretaria Executiva ou do ministro. Então quem estava negociando não tinha poder de finalizar a compra. E os próprios controles do Ministério, usando a mesma empresa com o nome de outro advogado, barrou a compra. Então o que eu tenho para deixar claro, que nós já apuramos até o momento é isso. Uma investigação foi aberta para apurar esse encontro no restaurante, todos esses dados, o que foi tratado com essa pessoa, para que a gente possa entender melhor esse problema. Sem dúvida. Ministro, todos os nossos analistas participam da entrevista. Agora a pergunta do Caio Junqueira. Caio, por favor, chega na conversa, Caio. Obrigado, Mona Lisa. Ministro, pelo que o senhor diz, o encaminhamento tanto de um caso quanto de outro deve ser pela liberação dos contratos, principalmente da Covaxin. No segundo caso, não teve contrato assinado, evidentemente. Mas, aparentemente, pela a minha percepção do que o senhor disse no caso Covaxin, é que a tendência da CGU é de liberar o contrato. É isso mesmo? Olha, o Caio, eu não posso ainda abrir, o que a gente não libera contrato, a gente verifica se tem regularidade. O nosso papel é esse, nós vamos atuar nesse processo. O que é bom deixar claro, e sempre, é o seguinte, o processo de importação da Covaxin, o servidor, no caso, irmão do deputado, esse servidor, ele tem o papel de preencher somente a licença de importação. O invoice não é um documento que faz parte da importação, ok? Então, quando esse servidor preenche, para ocorrer a importação, eu preciso que o órgão anuente da importação dê autorização para a importação. Esse órgão anuente é a Anvisa, tá? Então, não adianta pressionar o servidor que ele sozinho não libera a importação. O governo federal só consegue liberar essa importação com a autorização da Anvisa. Então, assim, o que eu te falei, no processo de contratação não encontramos nenhum problema até agora. Espero que a equipe feche esse relatório até
até o meio da semana que vem nós esperamos fechar. Em relação à licença de importação, os problemas detectados pelos controles do governo, o qual o próprio servidor denunciante faz parte, eles também foram corrigidos. A licença de importação, ela só permite que o produto seja trazido. A utilização desse produto e o pagamento só ocorreria depois da entrega. Então, também não temos R$1 de desembolso público. Então, estamos bastante tranquilos. Confirmada essa não existência de irregularidades no processo, cabe ao ministro Queiroga decidir se prossegue com a contratação ou não, porque pode ter tido quebra no contrato ou perda de interesse na compra, visto que essa vacina não faz parte hoje do PNO, do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina. Então, a gente tem que deixar se o processo vai correr ou não. É uma decisão do ministro Queiroga. A CGU vai apontar os problemas. Bem brevemente, desculpa, Mona Lisa, a nota de empenho tem tido um debate muito grande aí nos últimos dias, você deve estar acompanhando, que se a nota de empenho, que é o compromisso de pagamento, não configura o pagamento. Qual que é a percepção da Controladoria Geral da União? Aqueles 1,6 bi, no dia 22 de março, acho, que estão no orçamento, a promessa de pagamento, ela configura um pagamento tecnicamente? Não, isso aí quem fala não tem a mínima noção de administração pública. Nós temos 3 fases do pagamento, 3 fases da despesa na administração pública. O empenho, a liquidação e o pagamento. O empenho é um documento que tão somente dá garantia para aquela pessoa que ela pode dar continuidade no contrato, porque existe um recurso orçamentário separado. Eu vi algumas pessoas se manifestando, isso já gerou um prejuízo porque parou alguns recursos. Não gerou prejuízo nenhum, porque esse recurso, ele é oriundo daqueles 20 bilhões que o presidente separou para vacina. Ele não pode ser utilizado para nada que não seja vacina. Então, esse recurso foi empenhado. Agora, para ser pago, eu tenho que ter as próximas estágios da despesa. O que é a liquidação, que é o recebimento do produto, e depois o pagamento. Nesses casos da pandemia, nós autorizamos, em alguns casos, pagamentos antes da liquidação, ou seja, do recebimento. Mas não era o caso da Covaxin. A Covaxin era um caso onde não existia previsão de pagamento antecipado. Então, o pagamento só ocorre após a liquidação. O empenho não se mistura com o pagamento. É um estágio dos 3 estágios da despesa. Ministro, agora quem participa é o nosso analista Fernando Molica. Molica, por favor. Ministro, boa noite. Na semana passada, o ministro Onyx Lorenzoni chegou a dizer que o deputado Luiz Miranda e seu irmão tinham falsificado um documento, tinham apresentado um documento falso, a tal da invoice, essa fatura que previa o pagamento antecipado, e o ministro Onyx falou que esse documento tinha sido fraudado. Pelo que o senhor disse há pouco, no caso da Covaxin, esse documento é um documento autêntico. Eu queria que o senhor confirmasse isso. Esse documento foi fraudado ou é um documento autêntico? Então, vamos explicar corretamente, né? Eu conversei com o ministro Onyx, o documento ele é autêntico, ele é o primeiro que chegou, mas a partir do momento que ele foi substituído 2 vezes por outros documentos, ele parou de ter validade. Ele é autêntico, mas ele passou a não ter validade. O que o ministro Onyx quis se manifestar, e talvez tenha se manifestado, uma interpretação da fala dele tenha sido equivocada, é que aquele documento, ele foi válido dia 18 de março. Dia 22, 23, o governo já tinha outro na mão substituindo. Então, aquele não poderia ser apresentado agora como fraude. Foi isso que o ministro quis dizer. Mas agora, o documento que chegou, ele é autêntico. Só que ele foi modificado a partir do momento que você pega um ofício que você fez, você mudou alguma coisa e corrigiu, você apresentar ele posteriormente, ele já não é mais o válido é outro. E eu acho que essa foi a tentativa de explicação que o ministro Onyx fez. Ministro, o dia a dia ali na CPI da pandemia tem mudado bastante, né? O calendário de depoimentos, se eu não me engano, no comecinho de junho, ali foi aprovada a convocação do senhor para depor. Isso, de fato, está batido o martelo? O senhor vai à CPI para depor? Convocado eu tenho que ir, né? Estarei lá para prestar as explicações que forem necessárias. Gostaria de ouvir a opinião do senhor. O senhor acredita que a CPI tem credibilidade ou não? Por exemplo, hoje o presidente Jair Bolsonaro chamou o G7 de senadores bandidos, depois no fim de semana de chamar de senadores pilantras. O senhor concorda com esse tipo de manifestação e desqualificação da Comissão Parlamentar de Inquérito? Olha, essa é a opinião do presidente. A minha, eu prefiro não fazer. Cada cidadão analise a CPI e veja o que acha. O senhor acha não importante cabe a mim aqui ficar fazendo comentário. Tem uma previsão legal, constitucional de ocorrência da CPI.
ela tem poderes para fazer isso. O comportamento de cada um lá dentro, cada cidadão vai demonstrar se gostou, se não gostou na próxima eleição. A senhora acha necessário a sua presença lá para dar as explicações que os senadores pedirem? Olha, se os senadores acharem que é importante, eu estou pronto para ir.